Eu já vi situações em que o Gabeira foi tietado, inclusive pelos próprios jornalistas e comentaristas da Globo News. Eu me lembro de você, Gabeira, quando eu era menino, quando era menina, a sua atuação como deputado, como jornalista. E, de fato, o Gabeira é um excelente jornalista. Ele teve um trabalho muito preponderante como político. Foi candidato à prefeitura, candidato à presidência. Ele teve uma série de atuações que eu considero positivas, porque ele tinha propostas que até hoje são propostas muito válidas, inclusive ligadas ao meio ambiente, às liberdades, a uma série de questões que estão muito longe do que é o conservadorismo. Ao contrário, o Gabeira teve uma situação em que ele foi preso aqui no Brasil com um saco cheio de sementes de maconha. E inclusive ficou complicado para ele, porque aí teve que responder por um processo, teve que ser acusado até de tráfico, coisas assim. O Gabeira também ele tinha aderido àquela moda que nós tínhamos ainda na época da ditadura militar, das chamadas tanguinhas de crochê, que eram tanguinhas muito pequenas, que o Gabeira ia na praia com elas, o próprio Caetano Veloso. Então eles representam um momento muito interessante da nossa cultura, da nossa política, e, de fato, eu tenho um respeito enorme pelo Gabeira. Isso significa que tudo que o Gabeira fala é correto? Não, não significa. E também não significa que tudo que ele fala é errado. Eu me espelho muito em algumas análises do Gabeira, porque ele tem um conhecimento de causa de quem esteve lá dentro, de quem conhece por dentro o processo como um todo. Isso é importante, né? Eu vou trazer aqui para você uma postagem do Gabeira que está sendo divulgada nas redes extremistas. Então você vai perceber o que eles fazem. Eles mudam as palavras, então o Gabeira fala assim, extrema direita. Eles não colocam a palavra extrema, né? Coloca só a palavra direita. Ele coloca lá o blogueiro, falando sobre aquele blogueiro de Portugal. Aí eles riscam e colocam assim, jornalista. Então eles fazem uma adaptaçãozinha ali para tentar colocar o discurso e, na verdade, eles estão dizendo que aprovam esse discurso do Gabeira. Mas você vai perceber, e eu vou trazer para você nesse vídeo de hoje, que tem uma série de problemas nesse discurso. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Só lembrando, antes de trazer o vídeo, hein? Só lembrando, para você dar o like. Dê o like, por favor. Porque aí você vai ajudar que outras pessoas veem o vídeo. Deixar para o final, você sai do vídeo. Porque na hora que eu começo a falar o final, você já sai do vídeo. Porque, eu sei como é que é. Então dê o like e se inscreva no canal. Ajude o nosso canal a crescer. Nós estamos aí numa luta grande. Se inscreva no canal. Vamos a esse vídeo do Gabeira? Nós vamos pontuar e você vai perceber que ele fala uma série de questões que são corretas, mas tem algumas questões que precisam de uma certa, digamos, análise. Vamos lá. Mas a nossa concordância começa a desaparecer quando as pessoas pensam que houve uma manifestação e pronto, não há o que refletir sobre ela. Eu sou daqueles que acham que é preciso refletir. Eu também sou daqueles. Eu também acho que a gente precisa refletir sobre essa manifestação e sobre o momento atual, sobre o que está acontecendo atualmente sobre o bolsonarismo. Vamos ver o Gabeira falar a respeito. O Bolsonaro é um político que está sob a carga do governo, da Polícia Federal, da Justiça e da grande imprensa. No entanto, ele conseguiu mobilizar milhares de pessoas. Não creio que nenhum político brasileiro, nesse momento, exceto possivelmente o próprio presidente da República, tenha condições de mobilizar tanta gente. Tem toda a razão, tá certíssimo. São poucos aqueles políticos que, nacionalmente falando, podem mobilizar as pessoas. Provavelmente mesmo só esses dois, Bolsonaro e Lula. Ele tá corretíssimo. E nem sei se isso é uma coisa positiva ou não. Porque, na verdade, essa ode, essa idolatria em torno de uma pessoa, eu não considero ela uma questão, vamos dizer, boa. Tá? Eu não considero isso uma coisa bacana. Eu não acho que o nosso país ele tenha que viver em torno de idolatrar políticos. Até acho que o ideal seria a gente acabar com isso, né? De não ter políticos que sejam idolatrados no Brasil todo, que todo mundo saia atrás, gritando mito, mito, gritando Lula, meu amor e coisas assim.
Eu não sei se esse é o caminho da política, sabe? Que é essa coisa ultra personificada, essa coisa assim, o culto à personalidade. Porque a política fica em quinto plano quando você começa a idolatrar pessoas. E nós precisamos começar a falar sobre ideias, sobre propostas, mas o Gabeira tem razão. São os dois que conseguem agora ter alguma diferença nesse sentido, que conseguem ter pessoas, milhares de pessoas no seu entorno, em todo o país. Isso é um dado importante. Como que uma pessoa é tão desgastada através da imprensa e pela pressão das instituições continua com tanto apoio popular. Ele é desgastado na imprensa, com a pressão e tudo mais, mas ele ainda é uma estrela nas redes sociais. E esse ponto, ele não pode ser desconsiderado. Hoje, as redes sociais, elas chegam ao Brasil todo, a todos os brasileiros, quase todo mundo tem um WhatsApp, quase todo mundo tem acesso pelo menos ao Facebook, e as redes sociais, e o YouTube tem crescido muito também. Então as redes sociais, de certa forma, elas idolatram o Bolsonaro. Hoje eu fiquei em choque, eu estava olhando lá o meu Twitter, né, o X, e 90% das postagens que eu recebi são postagens anti-esquerda, são postagens, na verdade, neofascistas. São postagens bolsonaristas, de extrema direita. Então imagine você, eu recebendo uma profusão de postagens, sabe? O Nine, vamos falar mais do Nine, o 9 dedo. E eu falo, cara, mas por que o YouTube, por que o algoritmo do Instagram, por que o algoritmo do YouTube, por que essas redes sociais estão mandando isso pra mim, se isso não tem nada a ver comigo? Então é importante a gente dizer isso. Há um desgaste na imprensa, há um desgaste principalmente naquelas instituições que a gente chama de pilares da democracia, mas nas redes sociais ele é herói, ele é rei. Então isso é importante também, é um aspecto que o Gabeira não está levando em consideração. Eu acho que ali havia pessoas que são bolsonaristas, que gostam do Bolsonaro e o apoiam de uma forma incondicional. Eu acho que havia também gente que se identifica com a extrema-direita, que tem posições de direita e que estava ali para apoiar o seu líder. No entanto, eu acho que muitas pessoas que chegam a uma manifestação como essa também estão insatisfeitas com a situação. Eu acho que elas estão insatisfeitas com o governo, estão insatisfeitas com o Supremo Tribunal Federal e estão insatisfeitas com a grande imprensa. Isso é verdade, não tenha dúvida. As pessoas que foram na manifestação estão insatisfeitas, mas a gente tem que levar em consideração um fator que eu considero fundamental, tá? É um fator importantíssimo. A nossa eleição, ela foi dividida. Então, as pessoas que votaram no Bolsonaro, por exemplo, elas não vão, sabe, sumir no ar. Então, ali estava um reflexo do que nós estamos vivendo no nosso país. Tivemos uma eleição muito apertada, as coisas foram assim, até muitas pessoas não levam em consideração, mas na eleição do Bolsonaro com o Haddad, o Bolsonaro sendo uma novidade, sendo alguém que vinha para trazer realmente um refrigério no meio da política, né, bem entre aspas e tudo mais, mesmo assim o Haddad teve uma votação muito expressiva. E antes também, a eleição da Dilma com o Aécio, ela também foi muito, muito, muito parelha. Então a gente tem visto aqui no país uma situação que a gente não pode desconsiderar. Existem oposições de várias naturezas em torno de nomes. Em torno do Lula existe a oposição que é da extrema-direita, bolsonarista, existe a oposição que é da direita, como a gente fala, de direita moderada, existem os neoliberais. Então existe uma oposição também. Isso é importante. Isso é algo que merece uma reflexão. Acho que grande parte dessas pessoas mantém uma certa oposição ao que está acontecendo no Brasil e também considera que a carga sobre o Bolsonaro às vezes é desproporcional. Você vê, por exemplo, que houve no dia da manifestação um episódio perfeitamente evitado. Prenderam um blogueiro português, Sérgio Tavares. O blogueiro é de direita, mas e daí? Né? Prenderam o blogueiro e acabaram elevando o episódio a uma dimensão internacional.
Vamos colocar aqui, você viu que eles colocaram lá, riscaram blogueiro e colocaram jornalista. Esse português, ele não é jornalista, inclusive a Associação dos Jornalistas em Portugal ficou muito incomodada com isso, né, por ele ser considerado jornalista sem ser. Fizeram até uma nota oficial dizendo, olha, esse sujeito não é jornalista. Então, de fato, ele não é jornalista mesmo, tá? O que não tem nenhum problema não ser jornalista, tá? Mas ele não é jornalista, então você não vai chamar de jornalista quem não é jornalista. Agora vamos levar em consideração um fator muito importante. Esse sujeito ele foi detido ali, naquele momento em que ele entrou no país, porque ele colocou uma informação falsa. Ele trouxe uma informação de que ele estava aqui a turismo, quando ele estava aqui a trabalho. Então ele deveria informar que ele estava a trabalho, ele não fez isso. Então ele mentiu. Então numa situação como essa, ele deveria minimamente falar a verdade e não ser um mentiroso. Então ele foi apreendido ali naquele momento, na entrada ao Brasil, por esse motivo, porque ele mentiu. Ele disse que estava entrando a turismo e não estava fazendo turismo nenhum aqui. Ele veio aqui para trabalhar e a prova disso foi exatamente o resultado do trabalho dele. Hoje o blogueiro já tem 1 milhão de seguidores, graças parcialmente à Polícia Federal Brasileira. Também queriam que o Bolsonaro fosse depor um inquérito sobre uma baleia no interior de São Paulo que ele teria incomodado. Com seu jet ski, ele teria incomodado a baleia. Vou colocar uma questão importante aqui. O histórico do Bolsonaro em relação ao meio ambiente, ele é uma tragédia, tá? Essa questão da baleia, ele foi um local onde é um local exclusivo para a reprodução dessas baleias. Então elas viajam o mundo todo, né? Viajam o planeta, mas elas se reproduzem naquele local. Então é muito complicado você entrar ali fazendo uma algazarra com jet ski, com lancha e tudo mais, e perturbar um momento que pode refletir diretamente na preservação da espécie. Então não é uma baleia, ele entrou num local que é um santuário que ele não deveria entrar. Agora não é só isso, o Bolsonaro já foi multado por pescar em área de preservação, depois ele perseguiu o agente do IBAMA que multou quando ele virou presidente, tirou a multa. Ele já tentou transformar, por exemplo, Fernando de Noronha em um resort gigante, inclusive afetando uma área, um santuário dos golfinhos, que é uma área muito importante também para a reprodução dos golfinhos, queria colocar lá prédio. Então, existe uma situação de reincidência no crime, além da gravidade do crime. Então, essa coisa que a extrema-direita fala, falou da baleia, importunou uma baleia e tenta transformar isso numa piada, isso é muito, muito grave. E se dá, muitas vezes, por nós não termos uma noção ecológica no país. Agora, a culpa das pessoas não terem uma noção ecológica não pode ser daqueles que estão tratando isso como uma questão séria. Então tem essa questão também para a gente colocar aqui. Então é preciso rever a tática para evitar que esse processo de polarização continue sem que ele seja atenuado. Eu acho que é difícil você romper esse processo de polarização, mas você pode atenuá-lo e você pode corrigir ao longo do caminho erros que são erros que, de uma certa maneira, não só favorecem o Bolsonaro, mas também são erros dispensáveis, independente de favorecerem ou não o Bolsonaro, são erros dispensáveis. Olha, eu não considero essas ações erros, tá? São ações que fazem parte de um estado de democracia, um estado democrático. Bem, falar a respeito de uma pessoa que está perturbando animais num santuário ecológico não é um erro. Pedir para que uma pessoa coloque de forma correta e não minta na sua documentação ao entrar no país não é um erro. Agora, se é um erro porque quem estava perturbando o animal é um Bolsonaro ou era um direitista que foi apreendido por alguns minutos, por 2, 3 horas ali, também é uma questão para se analisar. Mas vamos lá. Da mesma maneira, eu acho, né, que o Supremo Tribunal Federal tem que tomar muito cuidado. Ele está se preparando para praticamente anistiar a dívida das empresas que fizeram um acordo de leniência no período da Lava Jato. Essas empresas usaram a corrupção, essas empresas, algumas delas foram à imprensa pedir desculpas pelo que fizeram, e, no entanto, a partir de uma decisão do Toffoli, já começaram a ser, de uma certa maneira, dispensadas das suas multas.
E o mais interessante... Antes da gente trazer o mais interessante, só colocar aqui, nesse ponto, o Gabeira está completamente correto. É um absurdo o que o Toffoli está fazendo ao simplesmente perdoar essas dívidas que foram assumidas pelas empresas. A questão é que, num dado momento, houve uma política aqui no Brasil de se atacar a empresa e não os criminosos que fazem parte da empresa. O que é um erro, porque isso acabou com uma série, né? São milhares de empregos. As empresas faliram e eram empresas muito importantes para o desenvolvimento do país, inclusive. Eram empresas que serviam o país e, ao mesmo tempo, houve um ataque a essas empresas. É um erro. Mas a partir do momento que você tem delação premiada, que você tem o transitado em julgado, a partir do momento em que, vamos colocar assim, de certa forma, já foi capitalizado, né, esse valor e essas multas, não cabe agora voltar atrás. Então, a gente sabe que tem esse lado, né, que foi uma ação criminosa, uma ação vagabunda do Moro e do Dallagnol. Mas, por outro lado, a gente percebe que isso já aconteceu e que agora voltar atrás nesse momento não é uma coisa positiva. O mais interessante é que esse questionamento do pagamento das multas das empresas foi feito pela esquerda, pela extrema esquerda, extrema esquerda não, mas pela esquerda mais radical. O PSOL, o PDT, eles entraram na justiça querendo que essas empresas não pagassem. Exatamente por esse motivo que eu aleguei. Porque naquele momento estava errado. Naquele momento, você penalizar as empresas era algo que nunca tinha sido feito no mundo inteiro. Normalmente, o que ocorre é você penalizar o criminoso. E aí você vai tirar todo o dinheiro dele que for necessário, você vai fazer ele pagar as multas e ele, o criminoso, pagar aquilo que ele deu de prejuízo nos cofres públicos. Agora, penalizar a empresa, a instituição, está errado. E naquele momento estava errado. Não sei se eu sou considerado extrema esquerda, como ele está dizendo, ou uma esquerda radical, mas naquele momento eu concordei com o que foi colocado pelo pessoal. A sua multa. Então eu fico perguntando, que país é esse? É uma jabuticaba bem brasileira, né? Partidos de esquerda entram na justiça para aliviar a multa de empresas que devem ao Tesouro Nacional. Algumas delas, como no caso da JF, devem também, a sua dívida é importante também para os pensionistas, para os aposentados. Então, Aqui já é uma outra questão, né? Aí já temos uma situação em que a empresa precisa ser, obviamente, multada e pagar, né? Porque ela não, se ela está devendo ativos de aposentadoria, por exemplo, é uma outra questão. O que aconteceu com relação à Lava Jato não foi bem isso. As empresas foram penalizadas pela atitude dos seus CEOs, dos chefes que estavam à frente da empresa. O país é realmente uma jabuticaba brasileira. Você tem a esquerda perdoando multas, ou trabalhando para perdoar multas de empresas, algumas delas que devem também aos aposentados, aos fundos de pensão, que dependem enormemente desse dinheiro para seguir adiante. É um caso difícil de se entender. Essas coisas todas fazem com que, não só que exista polarização, eu acho que ela já tem uma base, como eu disse, muito grande na internet, mas elas fazem com que o Bolsonaro consiga, de uma certa maneira, como é um líder que ainda está vivo e que ainda incorpora, de uma certa maneira, uma resistência ao governo que está aí, o Bolsonaro atraia um número de seguidores muito maior do que atrairia, porque ele continua sendo, de uma certa forma, aquilo que ele representou em 2018, uma espécie de catalisador da insatisfação popular com essas instituições, com o governo, com a Polícia Federal, com o Supremo Tribunal Federal, com a imprensa e até com a academia. Bem, o que se fala hoje sobre o Bolsonaro é muito distante do que se falava em 2018. 2018 ele era uma proposta de renovação da política, por um viés mais, digamos assim, mais centrado em algo que muitas vezes era a maior grita da população, que é essa questão de combate à corrupção, que é uma situação de austeridade, do governo levado mais a sério, de você ter, na época, em 2018, de você ter pessoas técnicas, que o Bolsonaro havia prometido isso, né, que não teria toma lá da cá, que ele não faria acordos com o governo, que ele não faria acordos com o Congresso e coisas assim.
Hoje, as pessoas viram que isso tudo é uma mentira deslavada. Bolsonaro é corrupto, Bolsonaro é um ladrão, ladrão de joias, roubou um relógio, depois teve que comprar o relógio de volta. Ele criou um poder dentro do Congresso que vai ser muito difícil para o presidente atual e para talvez os próximos presidentes combaterem isso. Ele criou esse tal orçamento secreto, ele entregou o governo dele na mão do Centrão. Então ele fez, não é que ele fez o contrário do que ele falou, ele fez muito pior. Ele foi a pessoa de todos os presidentes da história do Brasil, ele foi o que mais acentuou essa relação do governo, do presidente, da presidência, ou do executivo, como queira, com o legislativo. Ele arrebentou com tudo. Ou seja, ele deu um poder gigantesco para o legislativo, para o Congresso, para não ser cassado, para não sofrer uma série de sanções. Ao mesmo tempo, ele não conseguiu transformar isso em benefício para ele. Ele foi o presidente, desde a FHC, que menos teve projetos aprovados, né? É importante a gente lembrar que o primeiro ano do Lula 3, né, que foi o ano passado, foi o ano em que um presidente teve o maior número de projetos votados na história, desde a FHC, e o Bolsonaro é exatamente o contrário, ele teve menos da metade daquele que menos aprovou projetos, já colocamos essas questões aqui, e ele se colocou, no momento final do governo dele, uma pessoa que foi contra os seus próprios princípios. Existem muitos membros aí que se consideram de direita, gente que fala, não, eu sou direita e tal, eu considero o Bolsonaro um traidor dos princípios da direita. Isso é um discurso muito, muito comum. Então, de certa forma, mesmo que essas palavras do Gabeira, elas possam fazer sentido para o pessoal da extrema-direita, eles distribuíram esse vídeo loucamente, você percebe que existe um monte de incongruências em cada trecho do que ele falou. Mas eu quero saber a sua opinião. Quero saber o que você acha das pontuações que eu fiz, se você concorda ou não, se você está mais pro Gabeira. Você tá, não, o Gabeira tá certo. E aí, você coloca o seu comentário aqui, gostaria muito de saber. Agradeço por você ter chegado até o final do vídeo. E peço mais uma vez, dê o like no vídeo e se inscreva no canal. Ajude o nosso trabalho, ajude para que a gente chegue a mais pessoas. E você também pode nos ajudar de uma forma que eu considero mais direta, mais objetiva, que é patrocinando o nosso trabalho. Nós temos todos os dias vídeos aqui no canal, vídeos de cunho informativo, de reflexão, de cunho educativo. E nós temos uma meta aqui, desde a criação do canal, há mais de 10 anos, que é o combate ao discurso de ódio, o combate à desinformação, sempre com o foco da manutenção da nossa democracia. Então, se você puder nos ajudar, você pode ser um apoiador do nosso Apoia-se. Pense nessa possibilidade. Seja um apoiador do nosso Apoia-se. Você também pode ser um membro do canal. Tá aqui, é facinho. Seja membro, é só clicar aqui embaixo. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder. A gente sempre fala, nosso material é gratuito, continuará gratuito, mas a gente precisa da ajuda dessas pessoas que sempre nos ajudam. Agradeço a você que sempre me ajuda aqui. Se você puder e quiser, a gente agradece bastante. Grande abraço, até a próxima.